Olá, educadores, educadoras, colaboradores das escolas, comunidade escolar, todos que estão nos assistindo, boa noite, sejam muito bem-vindos a este evento que nós estamos promovendo aqui na noite desta segunda-feira. Para quem ainda não me conhece, eu sou Jéssica, estou como analista técnica do Sebrae, aqui no escritório de Patos de Minas, e hoje irei conduzir este evento com vocês. A Prefeitura Municipal de Patos de Minas, através da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Sebrae Minas, traz hoje esta palestra que irá contemplar a educação que desejamos. Neste pós-pandemia, falar de transformação digital também é muito importante. Como que eu combino todo o aprendizado que eu trouxe nas aulas síncronas e assíncronas, prezando pela experiência do meu cliente, que é o meu aluno, e também buscando uma educação cada vez mais transformadora? Esse é o tema da nossa noite de hoje. E eu estou aqui com convidados muito especiais, que irão estar também conosco nesta abertura. Gostaria também de passar a palavra para o Carlos André Rodrigues, secretário municipal de Educação da cidade de Patos de Minas. Bem-vindo e boa noite, Carlos. Boa noite, Jéssica. É um grande prazer, uma honra imensa receber todos vocês nesse momento tão especial e que tenho uma certeza de que vai acrescentar muito para cada um dos nossos participantes. A gente não pode deixar de buscar um olhar especial para as novas tendências, para as inovações, e eu percebo que não teríamos melhor nome senão José Moran, que já vem trabalhando essas metodologias ativas nas suas pesquisas, no seu trabalho na USP, enquanto professor, pesquisador, e essa é uma tendência que tende a crescer cada dia mais. A gente precisa incorporar isso no nosso cotidiano para que a aprendizagem seja ampliada, né? As formas e os métodos de aprendizagem sejam ampliados e a gente consiga os resultados esperados. Quero agradecer o convite de vocês, desejar boas-vindas, dizer que as portas da CEMED estão abertas para vocês, né? Agradecer a nossa colaboradora Eliane, a quem aqui faço muitos elogios, porque é uma estudiosa, pesquisadora, inovadora, contribui muito com a nossa rede de ensino, assim como muitos outros que estão aqui conosco, né? Então, eu quero agradecer, desejar boas-vindas a todos e agradecer pela presença. Muito obrigada, Carlos. Ficamos muito satisfeitos em ter você na abertura deste evento, você que simboliza essa liderança e esse protagonismo junto à Secretaria Municipal de Educação. Queria aqui também informar e saudar a todas as pessoas, a nossa audiência que está aqui no chat também. Então, bem-vindos, pessoal, desejando aqui boa noite, né? Dormelinda, Helenilda, Elismar, Daniele, tem muita gente aqui desejando boa noite, já cumprimentando a todos. Fico feliz que vocês estejam interagindo com a gente, então podem utilizar à vontade o chat para também trazer considerações, dúvidas, que também serão abertas para o nosso palestrante de hoje. E como informado pelo Carlos, esse evento ele é conduzido, né, e organizado pela Secretaria Municipal de Educação, aqui representada pela Eliane Alves Silva, que é professora formadora do SEC, o Centro de Estudos Continuados Marluce Martins de Oliveira Scher, e é pesquisadora em tecnologia e educação pela Uniub. Bem-vinda, Eliane, boa noite. Eliane, nós não estamos te ouvindo. Agora sim? Agora sim, bem-vinda. Muito obrigada pela acolhida, boa noite. Não consigo esconder a felicidade, né, de estar aqui com vocês. Sou uma estudiosa, como o Carlos bem disse, José Manuel Moran
Eu fico muito emocionada de poder conversar um pouquinho com você essa noite e partilhar o seu conhecimento com a gente. Eu vou fazer a apresentação. Por gentileza, Eliane, nesse momento a gente vai compartilhar um pouquinho com você, especial, sobre as iniciativas da CEMED. Fique à vontade. O arquivo não está disponível para eu apresentar assim. A educação que desejamos é a Rede Municipal de Patos de Minas e tem a alegria de apresentar o programa Escola Virtual de Aprendizagem. O que é esse programa? É um programa voltado para a aprendizagem, onde nós criamos salas virtuais para formação continuada e também para maratona de aprendizagem dos nossos estudantes. A rede pública, ela tem as suas dificuldades, mas ela também tem as suas potencialidades. E a nossa rede, nós contamos com o Centro de Estudos Continuados, que já faz esse papel, né, há muitos anos, de formação dos nossos professores. E agora, com as salas virtuais, são mais de 20 salas temáticas, onde os professores terão a oportunidade de interagir também no ambiente virtual. Eles poderão, através do e-mail institucional, escolher os temas e, nestes espaços, conversar, dialogar sobre as formações, sobre as dúvidas, as documentações relacionadas ao seu trabalho. E com isso, a gente consegue desenvolver o quê? A interdisciplinaridade. O objetivo dessas salas virtuais nada mais é que observar, para a gente evidenciar quais são os desafios e as potencialidades que o nosso grupo de professores enfrenta no seu dia a dia, para o desenvolvimento das suas práticas e para a gente ter a oportunidade, então, de ressignificar os nossos percursos formativos, no sentido de desenvolver a competência cultura digital, o letramento digital. Na parte da maratona de aprendizagem, nós também vamos utilizar o Google Sala de Aula, onde todos os estudantes do 1º ao 9º ano terão oportunidade de ingressar nesse ambiente virtual, e neste ambiente eles serão motivados a participar de desafios online, offline também, porque nós sabemos da realidade, da dificuldade de algumas escolas em relação à conectividade. Então, é um espaço que será explorado com muito empenho. A maratona, quando nós pensamos, né, em envolver os estudantes neste programa, qual que era o nosso objetivo? É promover a aprendizagem, o engajamento, o protagonismo e a inclusão digital dos nossos estudantes. E não se trata de usar apenas a tecnologia a qualquer custo, né? Mas sim de acompanhar consciente e deliberadamente essa mudança de mentalidade, como José Moran também coloca nas suas leituras, e aqui eu trouxe, então, a citação do Pierre Levy, que vem de encontro, né? E de onde vem essa cultura digital que está presente na BNCC, que está presente no currículo? Nós sabemos da importância de renovar os currículos, de atender às demandas da sociedade, e os currículos eles estão constantemente sendo reformulados. E atentos nessa abordagem STEAM, que tem direcionado, então, a BNCC, a cultura digital que está nos nossos currículos, nós entendemos que a tecnologia ela faz parte do processo de ensino-aprendizagem, nós não podemos deixar de investir na tecnologia. E tem uma perspectiva, né, até 2030 para a educação, onde nós estamos sendo convidados a ser mais humanos,
porque a tecnologia, o desenvolvimento econômico, ele também perpassa por este lado humano da situação. Então, quando nós criamos o programa, no sentido de salas virtuais, é para aproximar tanto os professores como os estudantes e tornar esse espaço digital eficiente para melhorar, inclusive, as nossas relações. E é importante, né, que a gente reflita, né? O que você sabe sobre tecnologia? Talvez a gente não saiba tanto, porque a tecnologia é um ecossistema, é impossível saber tudo, mas quando uma rede de professores, quando um grupo de alunos se reúne, juntos nós sabemos mais. E ninguém é tão grande que não possa aprender, e nem tão pequeno que não possa ensinar. Nós estamos atentos fazendo o diagnóstico da conectividade das nossas escolas, qual é o nível de competência digital dos nossos professores, para avançar. Através do e-mail institucional que cada servidor, cada estudante recebeu, é possível explorar todo o potencial do Google for Education, que é uma gama de ferramentas que pode assessorar e melhorar o nosso ensino, a nossa aprendizagem e também a gestão escolar. Juntos, nós vamos construir desafios, gamificação e tudo mais que nós juntos pensarmos. Juntos nós somos mais fortes e o José Manuel Moran agora tem essa missão de nos encorajar ainda mais para seguir com esse projeto. É isso mesmo, Eliane. E uau, como fico entusiasmada de ver como a Secretaria Municipal de Educação tem se organizado para capacitar e trazer cada vez mais tecnologias, ferramentas e meios para tanto os nossos professores estarem cada vez mais preparados, quanto as nossas escolas e os nossos alunos poderem absorver dessa tendência, né? E também se engajarem junto aos conteúdos ministrados em sala de aula. Muito obrigada pela sua explanação. Pessoal, e também queria aqui, alguns devem estar se perguntando, né, mas por que o Sebrae está envolvido nessa iniciativa? Bom, o Sebrae Minas é uma instituição que também trabalha no impulsionamento do empreendedorismo. É isso mesmo. Nós entendemos que para que nós possamos cada vez mais ter pessoas empreendedoras, com comportamento empreendedor, é importante trabalhar na base, ou seja, na educação. Por isso o Sebrae tem uma parceria com diversos municípios, e o município de Patos de Minas não está de fora, onde nós trazemos capacitações para as escolas formarem cada vez mais alunos e professores empreendedores. Essas iniciativas e conteúdos são ministrados em salas de aula e também através de projetos que envolvem a comunidade escolar e que também têm ótimos resultados quando a gente observa as habilidades dos nossos alunos. E o que é super legal também é que as nossas formações são gratuitas e você pode tê-la na sua escola. Então, basta você fazer contato com a Secretaria Municipal de Educação para que nós possamos, enquanto Sebrae, estar juntinho aí com a sua equipe e também trazendo muita informação de qualidade para você. Então, nós vamos dar sequência aqui à nossa programação. Queria, então, reforçar aqui. O evento de hoje está sendo gravado e vai ser disponibilizado no YouTube da CEMED. E também que o chat está aberto para perguntas, onde eu vou estar aqui fazendo uma curadoria das principais perguntas para apresentar para o nosso palestrante de hoje. Queria, então, agradecer, Carlos, Eliane, podem ficar à vontade, caso queiram permanecer aqui na transmissão ou assistirem no outro link, como vocês preferirem, tá? Para que a gente possa dar sequência. Pessoal, continuem aqui mandando no chat nome, escola, para que a gente possa conhecê-los, né? A gente já viu aqui Escola Jacques Correia, está online, está aqui com a gente, Escola Major Augusto Porto. Muito bom, pessoal de Lagoa Grande, Escola Prefeito Jacques Correia da Costa. Fico muito feliz que vocês estão aqui com a gente. Mas, então, nós estamos chegando à palestra, a nossa programação principal da nossa noite de hoje.
com ele, que é professor, escritor e pesquisador de projetos inovadores na educação, com ênfase em competências, metodologias ativas, modelos híbridos e tecnologias digitais. Ele que foi professor na USP, um dos fundadores do projeto Escola do Futuro na mesma universidade, implantou e gerenciou programas de ensino híbrido, e isso blended, e educação à distância. É autor dos livros A Educação que Desejamos, Novos Desafios e Como Chegar Lá, do livro Metodologias Ativas de Bolso e coautor dos livros Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica, e a Educação à Distância, Pontos e Contrapontos. Caso vocês queiram também, não deixem de seguir o blog Educação Transformadora da USP. Então, Moran, José Manuel Moran, estamos muito felizes em ter você aqui com a gente. Passo a palavra para você. Fique bem à vontade, que estarei aqui para dar qualquer suporte. Muito obrigado, Jéssica. Obrigado, Carlos, secretário de Educação. Obrigado, Eliane, pelo acolhimento, pelas palavras. Obrigado ao SEBRAE, obrigado à Secretaria de Educação. E obrigado, professores, por estarem aqui. Obrigado aos professores que assistam depois. Eu sou professor, como vocês, claro que muito mais velho. Eu nasci na Espanha, vim para o Brasil com 20 anos e pretendia ser jesuíta, religioso, enfim, seguir a carreira religiosa. E eu segui no Brasil depois que eu decidi sair e continuar na carreira acadêmica. Aí fiz mestrado na USP, na área de mídias e comunicação, um pouco com ênfase na educação, e comecei a dar aula em escolas de educação básica e no ensino superior. E aí fui dando aula durante muito tempo, você tem a expressão dar aula, e tendo contato com jovens e com crianças em vários momentos. E aí fui aprendendo um pouco o ofício de ser professor, que é um ofício, uma profissão, e é algo que você sempre vai evoluindo, porque à medida que você vai crescendo em idade, você vai tendo contato com alunos que te parecem cada vez mais jovens, na medida que você vai evoluindo. E é sempre desafiador trabalhar com crianças e jovens. E foi principalmente com crianças, pré-adolescentes, alunos de 8º e 9º ano, que eu desenvolvi alguns projetos que eram sobre análise de mídias na educação, ou seja, como tornar a educação midiática mais compreensível para os jovens, entender a questão das notícias, como são selecionadas, o que nós chamaríamos hoje de fake news, que eu aprendi a trabalhar, a entender a inquietação de crianças e jovens por querer aprender ativamente, por querer participar. Então, o jovem é muito participativo, ele quer se envolver, ele não quer ficar só ouvindo, e ele quer fazer. Então, a partir dessa ideia dos alunos que me diziam, por que a gente não faz? Em lugar de analisar um jornal, nós queremos fazer um jornal. Em lugar de analisar um programa de televisão, nós queremos fazer um programa. E assim, eu vi que a partir da prática, da experiência, do fazer, eu ia depois construindo ao lado também alguns materiais, algumas pesquisas, para que eles tivessem mais fundamentos. Então, íamos misturando esses projetos mais práticos com as discussões e com os materiais. Então, essa mistura entre prática e reflexão e teoria, ela foi
foi muito, muito rica, muito encantadora. Então, foram eles que me levaram a entender a importância das metodologias ativas. E aí eu fui pesquisar e eu vi quantos outros grandes, educadores antes de mim, John Dewey, no final do século XIX, começo do século XX, e depois Freinet, Montessori, já há mais de 100 anos, ele já vinha trabalhando a aprendizagem um pouco pela experiência, ou envolver o aluno em pesquisar o meio ambiente e saber relatá-lo, em trabalhar com brinquedos, com os materiais, e a partir dos materiais concretos, e cada aluno um pouco percorrendo o seu caminho com a mediação do professor. Aí depois Paulo Freire, enfim, tantos autores tão interessantes. E, ao mesmo tempo, eu fui aprendendo a trabalhar com as tecnologias que eram possíveis em cada momento. Primeiro, as tecnologias menos avançadas, mas as que eram viáveis. O livro, uma grande tecnologia, depois os vídeos, e depois chegou a internet. E aí, com a internet, começou a expandir-se o horizonte, o espaço, o tempo, a sair. Tinha a sala de aula, tinha o que nós chamamos de laboratório, tinha o espaço virtual. Tudo isso que hoje está muito mais claro e muito mais presente. E um pouco sobre tudo isso que eu queria um pouco conversar com vocês. É conversar de professor um pouco mais velho do que vocês, para professores de hoje, sobre como engajar os estudantes, como torná-los, como desenvolver essa criatividade, como torná-los empreendedores, como falou a Jéssica, já desde pequenos, porque eles são criativos, são empreendedores, e nós é que vamos, de alguma forma, matando essa criatividade, muitas vezes na escola, ao sermos meio previsíveis e meio chatos. Então, como trabalhar tudo, também os valores humanos, a dimensão humana. Hoje que estamos falando aqui, estou impactado porque perto daqui onde que eu moro em São Paulo, na cidade de São Paulo, onde eu morei, no bairro onde eu morei até uns 12, 13 anos atrás, eu teve assim um aluno de 13 anos assim matando uma professora e ferindo outros. Então, é tão chocante você ver perto de onde você conhece, numa escola, crianças assim, usando violência. Então, estamos falando da educação como um processo amplo de estabelecer relações positivas, que o aluno se sinta acolhido. Então, trabalhar essa dimensão do afeto. Então, a escola que não só ensina conteúdos, ensina através da experiência de prática, mas primeiro ensina através do acolhimento dos estudantes. E sei que tudo isso é fácil de fazer, mas não temos outra saída a não ser trabalhar essas dimensões do empreendedorismo, da criatividade, e de irmos adiante em todas as dimensões humanas possíveis. Eu vou passar. Estou tentando carregar a apresentação. Deixa eu ver se ela. Porque ok. Como a apresentação está demorando, se você quer, Jéssica, eu deixei aí uma cópia, eu vou parar aqui a apresentação, que deu... Sim, o Paulo, que é o nosso suporte, ele vai subir aqui o PDF para a gente poder compartilhar. Só um instante. Então, eu estava falando dessa aprendizagem humana, que é a base de todos
todas as propostas de educação desde sempre, e que é a base na qual construímos tantas metodologias ativas, como o uso de tecnologias, como aprender em todas essas dimensões, e como tudo isso faz parte desse mundo onde as crianças estão. Então, a minha reflexão, talvez um pouco a partir de toda essa tristeza de ver alguns incidentes que não são só do Brasil, que em muitas escolas acontecem com mais frequência do que nós imaginávamos. Quer dizer, por que as escolas todas não são encantadoras? Então, a ideia de por que nós temos tanta violência, tanto bullying? Por que não conseguimos que a escola seja um lugar de encontro, de acolhimento? Essa preocupação, depois de tantos anos, de tantas décadas, que temos ainda tantas contradições. Alguns dos textos, os materiais, vocês encontram aí nesse blog, Educação Transformadora. Aí vocês podem olhar, tem as redes sociais, tem alguns temas também sobre a fascinante e complexa arte de educar hoje, a educação transformadora com apoio de tecnologias. Então, são os temas da base de falar da educação que desejamos, é isso, que a educação nos transforme e nós, como docentes, também nos transformemos em pessoas melhores e em pessoas que conseguem lidar melhor com os conflitos e conseguem lidar com as diferenças. Então, eu deixo essa reflexão com vocês. Estava falando assim, no começo, um pouco um pouco da minha trajetória como docente, e meu caminho para a docência mais criativo. Para tudo que eu falo para vocês, não é uma coisa só aprendida teoricamente, é aprendida na vivência como docente, que me obrigou a uma mudança do modelo mental. Eu fui educado durante muitos anos, enquanto aluno, a esperar que o professor me dissesse o que fazer, e um pouco no subtexto dessa educação havia um pouco essa ideia de o aprender, mas a ser um bom aluno como obediente, e ver o professor como alguém que controla o processo. E na medida que eu fui evoluindo para dialogar mais, para experimentar mais, aí isso foi se ampliando a visão do ensinar, do aprender. Eu fui aprendendo mais junto com o aluno, fui às vezes errando, mas isso foi muito melhor. E o aluno experimentando, criando, trazendo contribuições, com o teu papel de design, você desenha pouco percurso, mas você vai dialogando com ele, isso faz todo sentido. Para construir o quê? Uma escola que, como dizia Paulo Freire, um dos grandes mestres, sem dúvida, o maior educador do Brasil, construir uma escola criativa, que é aventura e que é diálogo. Então, qual é essa escola? Precisamos contribuir, dizia Paulo Freire, para a escola que é aventura. Aventura significa, o que é aventura? É algo que trilha, temos algo que conhecemos e algo que desconhecemos. É aventura porque é um percurso, aventura porque é uma jornada, aventura porque é um sair de um lugar para o outro, aventura porque é marcha, é uma caminhada, e o aluno tem que gostar, então tem que perceber que ele vai fazer descobertas. Então, na aventura, porque há algum risco, sempre você corre o risco quando você está nessa caminhada em direção à aventura. Então, essa é uma escola
totalmente contrária àquela escola totalmente previsível, totalmente chata, quadrada, que muitos alunos ainda experimentam. Muitos alunos vão para a escola com uma coisa muito chata, muito obrigatória, tudo cheio de regras. E eu sei que tem currículo, sei que temos todo um conjunto de saberes, enfim, mas a escola tem que ser desafiadora, tem que ser um espaço assim em que as crianças gostem de ir, e para isso nós temos que mudar essa mentalidade. Uma escola em que se pensa, então tem um espaço para compartilhar ideias, e compartilhar ideias de pessoas que pensam diferente, que procuram chegar a acordos, em que se cria, então uma escola criativa, em que se fala, então os alunos também têm voz, em que a gente escuta, em que se adivinha, então tem sempre algo um pouco diferente e que apaixonadamente diz sim à vida. Então, essa escola criativa, aventura e diálogo, ela está sempre em construção. Ela não é só um prédio, é um conjunto, são pessoas, gestores, docentes, os servidores, os alunos, os pais, as pessoas do entorno da escola, as organizações que apoiam a escola, a cidade, e através das mídias digitais, o contato com o mundo. Então, fazer essa escola acontecer, ela é de verdade no cotidiano, é um grande desafio. E aí eu me pergunto, se nós temos professores, temos gestores que passaram anos se preparando e que têm contato com os alunos faz tempo, se temos a escola como já um saber acumulado de tantas décadas, por que temos escolas tão interessantes e escolas que não o são? Se todas as escolas, essa é a minha desafio, minha inquietação e minha pergunta, todas as escolas podem ser interessantes, acolhedoras e inspiradoras. Então, sempre eu vejo escolas, viajo sempre que me convidam, e às vezes vou em lugares simples, às vezes vou em escolas de periferia, e eu encontro professores e gestores em alguma dessas escolas que são encantadores, que são inspiradores. E outras escolas, elas são legais, mas falta algo. Então, por que a diferença entre uma escola, às vezes, próxima da outra? Eu acredito que aí em Patos de Minas, onde vocês estão, tem escolas que têm, às vezes, um gestor que ele é muito mais proativo, que ele é mais agregador, junta alguns professores, e eles criam uma escola que é muito mais acolhedora, às vezes, do que outra que está perto, com professores que ganham a mesma coisa, estão na mesma faixa salarial. Então, por que tantas diferenças em escolas próximas? E eu vejo assim, me lembro de gestores de uma escola pública aqui em São Paulo, na periferia, na região de Santo Amaro, que ele veio, um diretor que veio fazer um curso comigo, e ele me convidou a visitar a escola. Era uma escola igual a tantas outras escolas municipais, não tinha muitos recursos, assim, tinha um laboratório, mas era um laboratório simples, mas começava por um diretor que foi escolhido pelos pares e sempre era renovada o seu mandato, porque era uma pessoa muito acolhedora, que tanto dos professores, como dos estudantes, como das famílias, ele procurava criar esse conceito de comunidade, ele ouvia também os professores, tinha um comitê de alunos que participavam também da tomada das decisões, e tinha também representantes das famílias. Então, não era, a tecnologia estava, os professores usavam também tecnologias, mas as tecnologias estavam dentro desta visão de pessoas, de metodologias ativas, de um conteúdo ligado à vida
e com intensa experimentação e reflexão. Então, quando há esse equilíbrio entre acolhimento, trabalhar com desafios e também colocar os limites, assim, tanto de tempo, enfim, quando estamos num grupo grande, tudo isso faz muito sentido. Então, a pergunta é, por que tantas escolas são ainda deficientes? Por que ainda tem alunos tão insatisfeitos com as escolas? E eu também queria que vocês olhassem, e aí tem no YouTube vários vídeos de professores, no meu blog e no meu YouTube, eu trago também vídeos de professores que são inspiradores, mas aqui é um professor de matemática, e matemática ela sempre é uma área de conhecimento que é complicada para muitos. Então, e é um professor que está na escola pública há mais de 25 anos, na periferia, lá na cidade do Rio de Janeiro, em lugares bastante conflagrados, Escola Francis Haim. E é um professor que trabalha com matemática, ensinando tanto desde as operações mais simples até um pouco geometria. E o que ele faz? O que os alunos falam desse professor? É que ele é um professor extremamente preparado, super qualificado, que ele fez doutorado e pós-doutorado nas melhores universidades. Não, eles falam, ele quer que a gente aprenda, ele gosta da gente, ele se interessa pela gente. Então, o professor que trabalha com alunos bem simples, de periferia, ele vai juntando matemática com propostas ligadas à vida. E vocês verão, por exemplo, no vídeo, que ele ensina geometria a partir de um projeto, e um dos projetos é Minha Casa, Minha Vida, o sonho de ter uma casa própria de crianças que moram numa favela. E nesse programa, então, Minha Casa, Minha Vida, que é um programa de governo, a partir desse programa, ele pediu que os alunos desenhassem como queria, que fosse uma casa, e quanto custaria pagar por mês, e que dimensões teria, e baseada tudo isso em pesquisa, em dados reais, em entrevistas, e depois construindo uma maquete e apresentando tudo isso. Enfim, e o professor ia trabalhando os conceitos a partir de projetos. Então, não fez nada excepcional, mas o que os alunos veem? Ele gosta da gente, gosta de que a gente aprenda, e ele traz muitos exemplos, muitas situações concretas, e através das quais nós aprendemos. Então, eu gostaria que, se você pudesse agora, colocasse esse vídeo do professor Luiz Felipe Martins, passa um pouquinho mais adiante, até mais ou menos. Ele concorreu em 2020 a esse prêmio de professor nota 10. Isso aí. Sou professor de matemática há 25 anos. O que eu mais gosto é de usar a criatividade para engajar essa garotada na aprendizagem. Todos os meus alunos têm que aprender. Eu sei que eles chegam com conhecimentos diferentes. Então, eu escuto quais são suas expectativas de aprendizagens e procuro trabalhar para que eles aprendam. E foi desse momento de escuta que surgiu o projeto. Uma construção de um conjunto habitacional aqui próximo da escola fez com que criasse um rebuliço nos alunos. E aí eu pensei, por que não utilizar esse conjunto habitacional, essa construção, para construir conhecimento matemático dessa garotada? Então, eu peguei uma dessas plantas de panfletos que são distribuídos, trouxe para a sala de aula e eu mostrei para eles como construir uma planta baixa. O projeto era a construção de uma casa planejada por eles. Construir uma maquete.
Mas eu fui além. Eu quero que vocês me digam quanto vai ser o revestimento do piso dessa casa. Então, eu pedi que eles fossem em lojas de material de construção e pesquisassem o custo. E para valorizar ainda mais aqueles profissionais que estão muito junto deles, então eles podiam entrevistar um pedreiro, ter o auxílio do pedreiro. E muitos alunos reconheceram isso na sua família. Esse momento de pandemia tem sido um momento muito difícil para nós professores. Mas eu pensei em adaptar alguma coisa para o dia a dia deles. Então, o assunto que eu estava trabalhando era fluxogramas. E aí, o trabalho final era a apresentação para toda a turma daquele projeto. Eles tinham que apresentar a planta, a maquete e um vídeo produzido por eles de 4 minutos. E para surpresa deles, na aula seguinte tinha uma avaliação. O que eles esperavam? Uma prova? Não, uma autoavaliação. Eu queria que eles percebessem o quanto eles aprenderam, sabendo respeitar a opinião do outro, sabendo ouvir. Isso foi muito importante. Eu estou muito além da formação de um matemático, eu não estou ensinando para matemática. O meu instrumento é a matemática, mas a minha finalidade é a formação geral do ser humano. Vocês estão vendo assim, um professor de matemática, ele tem uma linguagem simples, coloquial, direta, ele vai usando, como se diz, da matemática, ela é um instrumento assim, para que eles aprendam, para que eles evoluam, ele traz situações concretas. Então, se vocês vão no YouTube, tem outros vídeos que falam um pouco de como os alunos eles reagem e o que eles valorizam. Muitos desses alunos que são simples, eles concorrem nas Olimpíadas da Matemática, muitos ganharam medalhas de ouro, mas está fazendo o básico. Ele está trabalhando com alguns projetos, ele usa recursos simples. Durante a pandemia, ele pedia que os alunos fizessem, por exemplo, um fluxograma, e a partir de quê? A partir de criar uma sobremesa, um doce que eles achassem interessante. Então, ele construía alguns conceitos de cálculos e um pouco de processos a partir de experiências concretas. Então, mas um professor de escola pública inspirador. Agora, quantos professores de matemática eles ensinam a matemática de uma forma um pouco assim repetitiva e criando uma certa barreira com os alunos, se os alunos não gostam de matemática, o problema está nos alunos ou estará no professor? Porque se muitos professores conseguem engajar os alunos e outros não, o problema não está nos alunos. Então, como aprender? E como fala de matemática, podíamos falar de todas as áreas de conhecimento. Enfim, esse é o vídeo dele. Agora, quem eu também citei Paulo Freire, um outro grande pesquisador que eu admiro, que é atual e que tem projetos fantásticos aqui no Brasil e em outros países, é o Mitchell Resnick, que talvez alguns de vocês conheçam, e eu gostaria que vocês pesquisassem, porque ele faz muito tempo que ele vem de uma tradição lá, chama-se MIT, lugar de pesquisa, que trabalha um pouco como os alunos aprendem, como as crianças aprendem. Então, eles vêm pesquisando o Seymour Papert, que já falecido, era o professor dele, e ele fez uma síntese em 4 grandes, vamos dizer assim, diretrizes, tópicos que resumem um pouco o que empolga a criança e faz com que a criança aprenda, que é o objetivo da escola. Primeiro, que ele coloque a mão na massa, que ele desenvolva projetos. Então, a ideia de projeto é um conceito amplo, de aprender fazendo, aprender experimentando,
aprender assim, não somente ouvindo. É bom ouvir, mas para aprender em profundidade, aí as ciências da educação, as ciências também da mente, do cérebro, a neurociência, a psicologia, todas as falam, você tem que envolvê-lo numa participação mais experimental e reflexiva. Mas esses projetos, eles têm um componente lúdico, é o pensar brincando, ou seja, é o play. Não é só a brincadeira, é o jogo, mas é algo que te dá prazer, e algo que tem algum desafio, e que tem as fases, e que tem alguma recompensa. Então, o aprender de forma um pouco lúdica e com os mecanismos que a gente vê nos jogos, que seria um pouco a gamificação. Então, o pensar brincando a partir das experiências concretas, e com outro componente que é o que ele chama purpose em inglês, o paixão, que seria também começa com encontrar significado. Você desenvolve um projeto em que você encontra sentido e significado, como o projeto do professor Luiz Felipe, assim que o aluno encontra significado em desenvolver um projeto para melhorar a vida dele. Então, como é que eu posso melhorar a minha vida? Quero morar numa casa melhor, e aí usa a matemática como um dos meios de eu aprender. Mas aí ele encontra significado. Quando o significado ele é muito grande, ele atinge assim uma dimensão maior, ele vira paixão, significa algo que te envolve, algo que te faz crescer. Então, começar com projetos em que o aluno encontra um significado e que aprende também com os demais, aprende juntos, aprende em grupo, aprende um olhando com o outro. Então, a criança aprende muito estando juntos também. Há momentos em que ele aprende sozinho, mas aprende fundamentalmente pelo contato, ensinando um ao outro, observando como um faz, fazendo juntos. Então, tudo isso que as ciências nos falam, ele resumiu nesses 4 itens, e ele desenvolveu também um pouco a espiral, chamamos a espiral da aprendizagem criativa, em que você coloca uma questão, uma pergunta, e o aluno imagina um pouco o que ele já sabe sobre essa pergunta, imagina que soluções pode ter. Esse imaginar, claro que é imaginar sozinho, imaginar em grupo, e aí isso leva a propor algumas saídas, a criar, a desenhar, enfim, a pensar, e esse pensamento é individual e também de grupo, porque estávamos falando de projetos em grupo, e como é que ele faz esse imaginar e esse criar? É brincar, é o que nós falávamos do play, dele desenhando algo que lhe dá gosto e que ele faz quase como se fosse um entretenimento. Então ele mergulha em uma solução que lhe dá alegria e aprende através do compartilhamento. Ele compartilha um pouco como esse fazer, e aí o papel do professor é importante, ajudá-lo a refletir, a não simplesmente brincar pelo brincar, mas a refletir sobre esse processo que ele percorreu, sozinho, em grupos, e depois que ele sabe um pouco todo esse caminho e que refletiu, aí ele pode imaginar a partir de um outro patamar, a partir de uma questão que pode ser: como que você agora mudaria? O que você faria de novo? Como você pensaria essa solução para mais pessoas? Como isso poderia ser aplicado no teu bairro? Significa, você vai ampliando essa espiral de uma pergunta mais simples, depois para uma questão mais complexa, de uma solução mais primitiva para uma um pouco mais refinada. E
é essa escola que ele fala que deveria ser um pouco a escola dos nossos sonhos. Então, eu recomendo o livro dele, que está publicado no Brasil, que é Jardim de Infância para a Vida Toda, por uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante para todos. Então, veja, é aprendizagem criativa, então a criança não fica só repetindo, reproduzindo, ela fazendo algo que aprende por descoberta, que aprende para avançando em algo que não conhecia, descobrindo novos horizontes. Então, cada dia na escola ele tem que dar passos nessa criatividade, em essa descoberta, e um pouco mão na massa. Ele vai pesquisando, vai fazendo, vai refletindo, vai trocando ideias, o professor vai ajudando. Mas veja, também relevante, significa que ele está aprendendo questões que são importantes, que têm a ver com a vida, e que ele diz, nossa, isto me interessa. E é essa escola que ele diz, o Mitchell Resnick, que não deveria ser só na educação infantil, ele deveria continuar também depois no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, depois no ensino técnico, no ensino superior, onde que cada um vai evoluindo ao longo da vida. Então, aprender também a vida toda significa, tem duas dimensões, aprender todas as dimensões da vida e aprender durante a vida toda. Então, é uma aprendizagem integral e é uma aprendizagem que é ao longo de toda a vida. Isso é fantástico e eu creio que isso faz sentido. Então, como melhorar essa experiência dos alunos dentro de vocês que estão no dia a dia, que estão com eles? Ela começa com o processo de empatia, conhecer os alunos, gostar deles. Eu sei que a gente, às vezes, tem alguns alunos que são um pouquinho mais complicados, mas o gostar, no sentido de você ter uma atitude positiva para as crianças, para aqueles que estão com você, tentar fazer o melhor por eles, acolhê-los, escutá-los. Quando você os escuta, eles também participam mais com você, eles te aceitam melhor. Aí você vai criando vínculos de confiança. Então, isso se cria com a repetição do acolhimento, da escuta. Quando os alunos chegam, não fica somente na sua mesa olhando, assim, vai até a porta, receba-os, cumprimenta um a um, aprenda, fale o nome deles, faça um pequeno comentário todo dia quando chegam. Então, como melhorar a experiência através do contato, do acolhimento, do processo de empatia, da criação de vínculos de confiança e de afeto. Eu aprendi isso há muitas décadas atrás, assim, com educadores como Paulo Freire, mas também com psicólogos que trabalham como psicólogo, que agora me fugiu o nome, mas é filho daqui a pouco me lembro, que escreveu Tornar-se Pessoa, essa ideia de você aprender construindo-se como pessoa e falando dentro desse espaço do aprender em contexto de acolhimento e de liberdade em ambientes de confiança. Então, a escola tem alguns limites, tem algumas regras, tem normas, mas o foco tem que ser a relação de confiança e afetiva. E aí você faz o planejamento aberto e, ao mesmo tempo, ele é compartilhado. Você que desenha, planeja, pensa, mas depois debate com os alunos, negocia com eles, busca o consenso possível, que eles participem, que eles ofereçam também ideias. Professor, podemos fazer assim? Então, essa ideia
do aprender não como algo unidirecional, mas que ele é compartilhado, enfim, com bons materiais, com diversas estratégias, enfim, com as tecnologias possíveis, com intensa experimentação, reflexão e avaliação. Então, não tem muito segredo. A minha pergunta é por que a gente não faz pelo menos o básico? Não estou falando das tecnologias sofisticadas, não estou falando assim de plataformas, que todo mundo use plataformas adaptativas, mas vocês têm recursos simples. Nós temos, primeiro, o contato humano. Então, você tem livros, você tem cadernos, você tem agora os aplicativos, assim, a plataforma como nós vimos, o Google Sala de Aula, você pode ter um Padlet, um mural que é gratuito, que você pode incluir, e aí podíamos falar de vários, se eu mostro alguns agora, mas eu não queria falar só das tecnologias como algo, como se fosse o fundamental. Elas ajudam a melhorar a experiência dos alunos, elas ajudam a que a gente se encante, e dentro de tudo isso nós temos inúmeras opções. Então, eu sei que cada escola tem sua realidade, e por isso deixei a tecnologia por último, porque ela nos ajuda, é importante, e como a Eliane falou no começo, vocês têm a escola virtual, têm as salas virtuais, então na formação de vocês, aproveitem esses espaços para vocês compartilhar, para evoluir nas estratégias docentes, para aprender com as práticas de alguém que é mais experiente, mas depois para trazer isso para os alunos. Então, usar essas plataformas que tivemos que usar obrigatoriamente durante a pandemia, para que agora sirvam um pouco de complemento para os encontros presenciais, porque agora estamos com eles na sala de aula, mas para que seja uma sala de aula viva, aberta, aprender no contexto de toda a escola e não somente na sala de aula, aprender a pesquisar, trazer coisas do cotidiano, da experiência, da casa deles para a escola, aprender interagindo com os recursos que hoje tão interessantes, sei lá, como murais digitais, assim como você tem o quadro negro, sala de aula tem os murais onde os alunos podem postar o que eles produzem, o que eles percebem, por exemplo, o Padlet, então tem Jamboard, tem tantos murais, aí fica isso registrado para eles poderem ver depois, os pais também acompanharem, para vocês criarem, como Edpuzzle, vídeos com algumas questões para que o aluno reflita durante o vídeo, ele responda a algumas questões que você acha interessantes para ver até onde ele compreendeu, e tudo isso vai para você e você visualiza como está cada aluno, quem é que fez e não fez essas atividades, e o que eles, como que eles se dominam, até onde eles dominam. Então, temos vários aplicativos assim, que servem para isso, da mesma forma também para que eles usar todo o sistema de pontuação, de competição, dos alunos respondendo, ver quem responde mais rápido e que tem a resposta mais certa. Isso você pode colocar um grupo de alunos desafiando os outros, e tudo isso é bem interessante para os alunos, que eles sentem que é um aprender vivo, um aprender assim, em que eles são solicitados. São diversas formas de engajamento para que fazer aquilo que o Mitchell Resnick fazia, que o aluno se sinta um pouco como que aprendendo, brincando, ao mesmo tempo ele encontra significado aprendendo junto com os seus colegas. E eles gostam de produzir vídeos, de fazer vídeos, e aproveitar toda essa facilidade que hoje tem. De um celular você faz um vídeo rápido, edita. Flipgrid é um deles, um dos aplicativos que permite que você, a partir de um vídeo inicial, os alunos coloquem também, façam sua narrativa, você pode um projeto, e eles possam comentar
o que os demais fizeram. Então, isso aqui não é o essencial da aprendizagem, mas hoje são recursos para engajar os estudantes, para que eles se sintam motivados. E para tudo isso, gente, a gente tem que arriscar um pouco mais, mudar essa mentalidade de não querer ter problemas, de trazer tudo pronto, aquela mentalidade que o professor foi educado de não errar, de tudo muito previsível, passo 1, passo 2, passo 3. Ok, façam o planejamento, mas ao mesmo tempo mudem essa visão do previsível para arriscar um pouco mais. Experimentem um pouco mais algumas destas tecnologias, metodologias, assumir novos desafios dentro do perfil que você tem, no tempo que você puder. Use os recursos que você tem à mão. Tem escolas que têm um pouco mais de recursos, ok. Quem tiver a menos, mas você é um grande recurso. Tua voz, tuas palavras, teus gestos, a escrita, os alunos produzindo, tirando fotos, tudo isso é viável, é possível, compartilhando. Então, sem essa mentalidade, a gente fica só melhorando um pouco nossas aulas. E a gente tem que sair um pouco da aula em que a gente fala tudo para o aluno, da aula em que também ele vai se envolvendo, ele vai sentindo-se útil, ele vai descobrindo, ele vai solucionando questões, e isso dá muita, muita alegria. Você tem dezenas e dezenas, centenas, milhares hoje de colegas de vocês, de escolas públicas e de escolas particulares, que fazem parte dessa rede que o Mitchell Resnick criou, que está aí gratuitamente, com projetos que já foram realizados, de inspirando, e com também grupos que discutem como é que eles fazem, compartilhando suas práticas. Então, essa rede brasileira de aprendizagem criativa, que você tem aí nesse endereço, aprendizagemcriativa.org, ela é bem bonita, bem interessante, e adapte os projetos. Tem projetos aí que são de robótica, mas você pode fazer projetos mais simples, com carrinho manual, até com sucata, com um material reciclável. Não precisa pensar no mais sofisticado. Que como aluno pode aprender através da experiência, e você colocando questões, você colocando depois alguns vídeos, alguns materiais de leitura, discutindo o que eles produziram. Tudo isso é o nosso papel, e isso vai nos tornar muito mais felizes também como professores. Há muitos materiais hoje na internet, assim, na Nova Escola, no portal Porvir, aqui no Iungo, por exemplo, materiais sobre projetos de vida, educação inclusiva, sobre metodologias ativas de aprendizagem. Então, vocês têm materiais aí muito feitos por professores, colegas de vocês, que estão aí para vocês poderem usar, e eu recomendo que vocês também deem uma olhada. Então, tudo isso como apoio a toda esta aprendizagem criativa e a essa você sentir o prazer de ser útil. Eu queria só terminar um pouco essa primeira parte da minha fala e abrir um pouco de diálogo para vocês, dizendo que a segunda parte da minha vida profissional, quando entrei mais nesta dimensão um pouco mais de experimentar, de errar, menos medo de errar, embora, enfim, sei que sempre, às vezes a gente fica um pouco inseguro, mas quando trabalho com essa ideia de jornada, um pouco de aventura, e tudo isso me ajudou muito também a ter uma vida muito mais
mais interessante, saber resolver problemas também no cotidiano, a manter o equilíbrio e uma paz também interior. Então, trabalhar a metodologia ativa como uma aprendizagem que te acompanha ao longo da vida e te faz com que tua vida se torne mais interessante e você, por consequência, seja uma pessoa interessante. Então, o professor, ele tem que dominar as áreas de conhecimento, dominar as estratégias, mas principalmente ele ser uma pessoa que inspira, que o aluno diga, vale a pena estar com esse professor. Não é que não somos pessoas perfeitas, nós somos pessoas humanas, e esse humano se mostra através do olhar, do gesto, do acolhimento e um pouco do domínio de todos esses materiais e metodologias. Aí falo também esse livro das metodologias ativas para uma educação inovadora, e nesse vídeo do YouTube de Educação Transformadora, nesse portal vocês encontram também alguns materiais, vídeos sobre metodologias ativas, sobre aprendizagem criativa, experiências também de docentes. Aí vocês podem usar um pouco tudo isso que eu falei, e também meu blog, Educação Transformadora, que vocês têm aí. Enfim, vocês me encontram, estou aí ao lado de vocês. E meu papel hoje, como um professor mais experiente do que vocês, mais idoso, é dizer que vale a pena ir caminhando na vida dentro desta perspectiva de fazer o melhor para os alunos, ir evoluindo lentamente no nosso processo, mas no ritmo possível, e tornar-nos pessoas que, quando a gente olha para trás e diga, eu tentei melhorar no que eu pude a educação ao meu redor, com as pessoas com as quais eu vivi, e enquanto isso eu também fui aprendendo a ter uma vida mais interessante, mais significativa, e a saber lidar melhor com as pessoas que estão ao meu redor, ajudando-me também a fazer escolhas que me tornem uma pessoa mais aberta, mais livre e mais realizada. Então, é isso que nós queremos, e queremos que vocês tenham também toda essa experiência, tanto docente como de vida, dentro dessa dimensão criativa e empreendedora. Então, essa é a minha mensagem para vocês, professores, meu carinho também para cada um de vocês, meu reconhecimento ao papel importante. Eu sei que vocês precisam ser cada vez mais valorizados socialmente, economicamente, enfim, e tem toda uma caminhada a ser feita em todos os níveis, mas pensem que o papel de vocês é insubstituível e que pode ser muito mais interessante para os alunos se vocês usam todo esse arsenal de estratégias, de tecnologias que hoje estão disponíveis aí e que desejo que vocês usem dentro desse contexto de apoio, de acolhimento e de tornar a escola inspiradora, uma aventura para os alunos e também para vocês. Jéssica. Excelente, José Moran. Estou muito inspirada e estou observando aqui pelos comentários, né, da nossa plateia o quanto você conectou, né, o conteúdo com o momento que eles estão vivendo. Aqui é Maria Oliveira dizendo, muito bom, estou amando, que de vez em quando a gente precisa de uma sacudida, e era essa a proposta mesmo, Maria Oliveira, que a gente pudesse trazer aqui conteúdo, conversar com vocês, discutir aí um pouquinho sobre o cotidiano, né, e como que boas práticas também podem influenciar o dia a dia de vocês. O Paulo Barbosa também comentando, que maravilha de palestra, Rosimeire também, gratidão, estou amando.
Fui observando aqui que alguns já conhecem as plataformas que você apresentou. Que bom. Comentando aqui também sobre a importância, você disse sobre acolhimento, né? A gente sabe que tem a educação tem muitas variáveis, mas ela parte daí, parte do primeiro gostar de estar com as pessoas. Se você não gosta de estar com as pessoas, não seja professor, porque o professor tem que estar com crianças e com adolescentes. Então, a criança, às vezes, é um pouco chata, às vezes ela é um pouco assim. Mas se ela percebe que você gosta dela, ela muda. Então, eu fico assim tão triste quando vejo assim, escolas onde crianças e jovens, às vezes, picham a escola, onde falam mal de professores. Então, digo, há algo aí que está falhando na base, e na base está aí. Se você é uma pessoa que gosta dos seus alunos, se você conversa francamente com eles, pode ser que um ou outro ele não esteja assim tão envolvido, mas a grande maioria vai estar ao teu lado, vai te facilitar o trabalho, vai estar disposto a dizer, professor, como você diz, vamos fazer, ter tal ideia, eles vão atrás, porque confiam em você. Então, inspirar confiança. Eu falava daquele psicólogo de Tornar-se Pessoa, me veio o nome, o Carl Rogers, Carlos Rogers, que era um grande psicólogo humanista, que já falecido, mas ele disse que muitas vezes as escolas são espaços muito controladores e muito assim, tudo cheio de normas demais. Ele diz, tem que haver algo de organização. A gente está num espaço que tem que ter algumas regras, é normal, tem tempos, mas dentro desses tempos tem que ser espaços de liberdade, de acolhimento e de confiança. Quando a gente fica impondo, controlando, ameaçando o aluno, até consegue que o aluno faça o que a gente pede ou manda, mas isso vira uma tarefa, vira só uma obrigação, e isso leva a uma aprendizagem muito mais superficial, que ele logo vai esquecer, e principalmente não marca para a vida. Aqueles professores que marcam nossa vida são professores que tinham essas características, e que eram pessoas assim que você via que te colocavam grandes questões, que se preocupavam com você, e que quando você falava, eles te ouviam, não ficavam só ouvindo por educação, eles ouviam com interesse, elogiavam quando você trazia uma ideia, dizer, caramba, eu não tinha pensado nisso, que legal, ou quando você trazia alguma sugestão que fazia sentido. Então, tudo isso que é a base, digamos, é sobre isso que construímos todo o currículo. Muitas vezes o esquecemos. Então, por que a escola não é prédio só? Ele é um espaço de pessoas que gostam de aprender. Então, se você acha, e eu vejo muitas professores e professoras que parece que esqueceram essa dimensão, estão lá um pouco como, bom, eu vou dar minha aula, tanto faz se o aluno aprende ou não, o problema é dele, eu já fiz minha obrigação. Tem pessoas que têm essa visão um pouco assim de cumprir uma tarefa. É uma profissão, tem tarefas, tem seus tempos, mas por trás disso é uma profissão um pouco diferente, que é de ajudar as pessoas a aprender não somente conceitos, mas a aprender vida e a viver a vida e aprender, como falava Luiz Felipe Lins, através da matemática aprender a vida, aprender a gostar da vida e a viver uma vida plena. Então, essa é um pouco a minha mensagem para vocês, de alguém que foi aprendendo no que pôde ao longo da vida a ser um mestre e, ao mesmo tempo, um aprendiz o tempo todo.
Excelente, professor Moura. E se você pudesse, hoje, sentar com um desses professores, como amigo ali, tomando um cafezinho, e esse professor te perguntasse, Moura, por onde eu começo? Nós saímos de uma pandemia onde eu dava aulas online, agora nós somos para uma sala de aula que ainda está num formato tradicional, digamos assim, se eu puder usar esse adjetivo. Por onde eu começo? Quais ferramentas eu escolho? Eu posso permitir que o aluno use o próprio celular ou não? Como que eu lido com a ausência da internet na zona rural, com o déficit de aprendizagem que existiu nesse período de pandemia? O que o senhor diria para esse amigo professor que está nos ouvindo? Meu caro professor, em primeiro lugar, nós não somos Deus, não podemos resolver tudo ao mesmo tempo. Você veja, primeiro, conheça onde você está. O que você tem disponível? Com que você pode contar? Estou falando assim, do espaço. Se tem um espaço todo cheio de cadeiras em fila, tenta que o espaço seja possível, assim, ficar às vezes em círculo, às vezes organizar em grupos. Começa a pensar como o espaço pode ser um pouco mais acolhedor. Se você consegue que os alunos tragam, por exemplo, quando trazem algum desenho, assim, que isso fique depois pendurado, porque às vezes tem escolas que têm 2 ou 3 turnos, nem sempre você pode fazer com que tudo fique sempre disponível para todos. Mas se você puder, torne as produções dos alunos que fiquem lá disponíveis para eles verem, para os pais verem. Então, quiser, comece um pouco pelo espaço onde você está, torná-lo mais acolhedor. Então, no que você puder. Mas o acolhimento do espaço, do ambiente, tem que ser, para mim, ele parte de um acolhimento um pouco anterior. Eu lembro de uma conversa com uma professora que me marcou muito, assim, nessas conversas que eu tenho com professores, mas eu comento, porque para mim foi muito, um pouco a síntese de tudo que eu acredito e que eu vivenciava, e visto assim por uma professora que estava num colégio onde colegas dela questionavam muito os alunos, que os alunos eram indisciplinados, que o aluno não queria aprender muito, que o aluno era muito mimado pelos pais, enfim, eram alunos de classe média, enfim, mas mesmo assim, para os professores era difícil ensiná-los. E essa professora, ela dizia, para mim é tão gostoso estar com esses alunos. E eu dizia, mas o que você faz? E a primeira resposta que ela me deu foi a chave. Dizia, eu gosto de estar com os alunos. E antes de ir para a aula, antes de conhecê-los, antes de começar o ano letivo, eu já me preparo e eu olho para eles, olho para as fotos do currículo que eles me mandam, um pouco do histórico escolar deles, e eu digo, esta turma, este grupo de alunos, estas turmas com as quais vou trabalhar, vai ser uma experiência muito legal. Então, eu começo a gostar deles já antes de estar na aula, porque isso vai me preparando já para ir pensando também nas estratégias, e tentando, assim, me aproximar, querer estar com eles. Então, meu olhar vai mudando já dentro de mim. Você está falando de muito antes da aula, muito antes de começarem as aulas. E ela fazia nas primeiras aulas efetivas, já depois, ela ia um pouco perguntando um pouco mais a cada um. Ela era professora de língua portuguesa, um pouco o que eles eram fora da escola, o que eles faziam
o que eles sonhavam, como é que eles se divertiam. Então, ele ia completando aquele currículo que ela recebia, que era uma coisa assim mais formal, um pouco com anotações, com o currículo vivo, com as pessoas concretas. Então, ela estava estabelecendo laços, vínculos, perguntando sobre a vida dos estudantes. E eles escreviam, também pediam algumas redações em que eles colocassem isso no papel. Então, ela ia usando um pouco essa ideia do gostar, acolher e usar a língua como estratégia para que os alunos falassem um pouco de si mesmos. E, a partir daí, ela ia desenhando, claro, as estratégias, e aí entra um pouco as metodologias. Ele dizia que tinha que diversificar, porque o aluno ele não gosta de uma aula igual à outra, então ela mudava as estratégias, ela dizia, os alunos gostam de um pouco de surpresas, e vem todo esse lado de ir, mas de ir assim, surpreendendo os alunos, mas ele dizia, principalmente, o que eu trago para os alunos, o que eu penso, eu converso com eles, e eu pergunto, isso aqui faz sentido, que sugestões vocês dão, além do que eu pensei, e chego a acordos. Então, veja, por onde que eu começaria? Por essa ideia do acolher também dentro de você. Falei do redesenhar o espaço. Se você, que estamos ainda mais no começo do ano letivo, se você ainda tem alunos que você não conhece bem, conversa um pouco com eles. Aqueles que são mais quietos, aqueles que são um pouco mais arredios, aqueles que ficam um pouco mais no fundão, chega um pouco mais perto e cria alguma situação em que eles se expressem mais, que você possa ouvi-los. E a partir daí, como a professora falou, desenha estratégias diferentes. Então, às vezes você parte de uma questão que está no cotidiano. Então, hoje aconteceu isso aqui nessa escola, aqui em São Paulo. Então, sem dúvida que para eles isso mexe muito com a criança. Então, pergunta um pouco o que leva uma criança de 13 anos, por que tem que haver muito sofrimento nessa criança antes, deve haver muitas situações de conflito, de ser mal amada, tem que ver como é que ela foi, que problemas teve também em casa, onde viveu, que situações de violência, por que alguém tem tanta violência dentro de si. Então, trabalhar um pouco, não somente os fatos, mas tentar entender o que pode levar a uma criança a um tipo de atitude tão extrema. Então, como trabalhar essas dimensões a partir um pouco de sempre, não, eu vou dar aula de português, ok, mas você pode ensinar gramática, você pode ensinar redação, mas a partir de situações mais concretas, e aí você vai trabalhando um pouco as questões que você tem que trabalhar, mas valorize o que os alunos fazem. E eu sempre me lembro, quando minha filha estava aprendendo a escrever, ela um dia fez uma redação, ela colocou toda a alma dela, tudo que ela queria, eu devia ter 7 anos, e ela me contava, pai, eu fiz isso aí e tal. E quando fui buscá-la depois, na hora do almoço, eu lembro que ela voltou triste, estava triste. O que aconteceu, Gabriela? Gabi, e ela me disse, não, aí me mostrou a redação, que ela estava cheia de correções, de coisas vermelhas e tal. Aí ela me falou, mas a professora não falou nada sobre a minha redação, só me mostrou que tinha muitos erros. Então, vejam, ela não estava criticando o erro, ela sabia, ela estava aprendendo a escrever, então havia muitos erros, mas o que ela queria era ouvir um comentário do que ela tinha falado na redação. Então, veja bem,
a criança, ela quer aprender a escrever, ela sabe que pode escrever melhor, ela sabe que tem muitos erros, por isso está na escola. Mas o que ela quer do professor? Que não aponte só o erro, que aponte também o que a criança quis dizer. Primeiro começa com um elogio, depois você diz, olha, dá uma olhada aqui. Então, essa forma de ser um pouco mais humano, isso faz toda a diferença. Então, depois que você aprender assim, de estratégias, de trabalhar com algum projeto concreto, se a criança é pequena, são projetos de curta duração, coisas que ela faz em pouco tempo e que ela veja o resultado, porque a criança é muito imediatista, isso é ótimo, mas o projeto muda. Então, você vai mudando a estratégia, ou você parte de um jogo. Mas aí tem jogos, depende um pouco das habilidades e dos temas que você tem que trabalhar, mas tem jogos que são de estratégia, tem jogos que são um pouco mais de habilidade mais motor, outros mais intelectual. Aí você vai misturando, mas você também pode perguntar a crianças que jogos vocês preferem. E às vezes você pode ver que há jogos, entre todos os que eles jogam, que muitos são violentos, etc., mas há jogos que é possível também trabalhar na sala de aula, porque são jogos que você pode partir daquilo que a criança faz e ir colocando algumas perguntas, alguns questionamentos. Então, eu sempre digo, por onde que eu começo? Eu começo pelo que é, primeiro, possível e viável. Uma sala de aula mais aconchegante, ambiente em que os alunos possam participar mais, você se interesse e pergunte a esses alunos, e aí você vai usando estratégias e aí os recursos. Aí eu tenho o celular, você perguntou pelo celular. O celular não é para usar o tempo todo, porque a gente não quer só aprender pelo celular, mas fazer uma pesquisa, fazer uma pergunta, que eles gravem uma entrevista, que eles produzam um pequeno vídeo de 1 ou 2 minutos, ótimo que tenha o celular, mas usar o celular só para assistir no TikTok, ver vídeos, não, aí não é a função da escola, mas você pode, de repente, usar alguns desses vídeos que eles conhecem para trazer questões, para fazer perguntas a partir do que eles fazem. Então, comece pelo que é viável, pelo que é simples, mas você esteja aberto como pessoa, como professor, a melhorar suas aulas. Então, olhe o que outros colegas teus fazem. Dá uma olhada dentro da tua escola, olha aí na secretaria, olha no YouTube, olha lá no portal que eu falava do Porvir, quando fala de experiências de professores inovadores, aí você tem relatos de experiência. Eu fiz assim, eu fiz em geografia, fiz em história, fiz em matemática, e você adapta algo disso à tua prática. Então, o que eu posso aprender também com colegas meus que estão aí, que têm as mesmas dificuldades e que estão tentando engajar mais os estudantes. Há muitos relatos de experiências bem interessantes. Há muitos professores que te mostram um pouco como fazer. Eu quero usar um mapa conceitual, eu quero ver um pouco como faz, como usa um mapa. Ok, então você vai no YouTube, mapa conceitual. Como é que eu faço um mapa? Que aplicativo eu uso? Como uso as ferramentas do Google, se vocês estão trabalhando com o Google. O Google Formulários, ou o Jamboard, que é aquele quadro interativo. Então, aí você tem professores como Júlio César Passos, lá,
que professores que estão aí na educação básica e que são youtubers. E eles gravam isso aí, como uso o Jamboard, como uso aula invertida, como trabalho com projeto, como uso jogos na educação. Aí você tem alguém que tem isso um pouco passo a passo. Então, dá uma olhada no que é viável e dá uma olhada ao teu redor, nos colegas que estão aí próximos, que têm um pouquinho mais de experiência em alguma metodologia ou na tecnologia, e naqueles que estão aí te oferecendo os relatos da experiência que tem, ou nos portais de educação, ou nos plataformas, como eu estava falando, no YouTube Edu, enfim, você tem hoje inúmeras chances de aprender com teus próprios colegas, com os relatos, né, com as narrativas físicas, os que estão perto de você, e digitais, naqueles que estão em plataformas. Muito bom, Moran. Eu confesso que a gente poderia ficar aqui tomando muitos cafezinhos, né? Tenho certeza que Eu também gosto de estar com vocês. É muito bom, assim como eu disse, meu apoio ao professor, porque muitos de vocês também professores, às vezes têm que trabalhar em 2, 3 escolas, às vezes trabalham na escola municipal, às vezes na estadual, às vezes numa escola particular também junto, para compor um salário e tal. Eu sei que não é fácil ser professor, nós deveríamos ter só a possibilidade de estar numa escola, tempo integral, enfim, podendo planejar juntos, com uma formação continuada, mas não é a realidade de boa parte dos professores também, ainda no Brasil. Mas dentro desse contexto, tente fazer o que te é possível. Eu sempre me coloquei isso como, não colocar-me assim uma espécie de ideal, de meu Deus, ou ficar só olhando para alguns que eram muito mais avançados, por exemplo, em tecnologias, ou que usavam recursos muito sofisticados, e dizer, meu Deus, ainda precisa aprender muito. É verdade, mas eu me dizia, bom, o que eu posso aprender de tudo isso e ir agora pondo em prática e dar-me tempo para eu sentir-me mais seguro, para usar uma estratégia mais complexa. Em lugar de começar com um projeto assim, cheio de que eram muitas etapas, fazia um projeto mais simples no começo, depois eu ia, conforme eu me sentia mais seguro, ia desenhando outros projetos mais avançados. Mas não se cobrem demais, mas façam também o possível para não ficarem parados. Esse avanço, a vida é assim, são pequenos avanços, mas avanços constantes. É mais importante essa perseverança do que só um dia fazer um curso. Não, vai avançando e vai experimentando e olha o que eu posso, o que está dando certo e onde eu sou forte e quais são minhas fragilidades. Então, você vai tentando aumentar aquilo que você é forte e tentar diminuir um pouco as fragilidades, porque todos temos nossas fragilidades. Então isso é muito bom. Estamos numa profissão que é importante e se a gente está nela, vamos fazer coisas importantes, de forma que nos sintamos felizes dentro dessa profissão, realizados dentro da profissão. Porque não há coisa mais triste que ver um professor amargurado, um professor que está assim, só se lamuriando, um professor que só está se queixando do que falta. Sabemos que falta muito, mas tem o principal, como eu disse, tem professores que são encantadores, independente da escola em questão, porque eles são pessoas encantadoras. Tem gestores que em escolas, às vezes, com poucos recursos, escolas simples, eles conseguem criar uma escola encantadora, porque eles se rodeiam de pessoas que eles criam essa comunidade aberta, e eles conversam com os estudantes, e também vão trazendo as famílias para perto. Isso é a escola, é uma comunidade que aprende.
Estamos, então, aqui caminhando para o final. Queria convidar a nossa querida Eliane para voltar aqui conosco à sala, que ela também gostaria de se despedir do senhor. Eliane, passa a palavra para você. Professor Moran, você superou todas as nossas expectativas, estou acompanhando o chat aqui também, e as pessoas muito felizes de ouvir que é possível, né, inserir a tecnologia no nosso dia a dia, que o papel do professor é fundamental. Numa época em que estamos, né, vendo as grandes disputando o chat GPT, o metaverso, nós precisamos encarar a realidade e o contexto, né, que nós estamos inseridos, e a partir daquilo que é simples, nós vamos conseguir desenvolver essa competência, a cultura digital na nossa rede. Nós somos um grupo de professores inovadores, eu acho que o que nos falta é compartilhar. E agora, né, estamos assim motivados a trocar experiências e aprender cada vez mais uns com os outros. Liane, olha, só para finalizar, vejam, essa plataforma Khan Academy que está aí, daqui a pouco, porque já começou nos Estados Unidos, ela vai ter o chat GPT, que é essa inteligência artificial, esse bot, ele já tem o mais avançado, vai estar dentro dessa plataforma. Então, por exemplo, vocês podem estudar matemática, estudar ciências, um pouco pela plataforma, e as dúvidas dos alunos, as primeiras dúvidas que eles tiverem, eles dialogam com a própria plataforma, porque vai ter isso. Então, você vai como conversando, como se fosse com um colega, vamos dizer assim, e o aluno conversa. Aí, depois, o professor vai olhando um pouco o que é o resultado do percurso de cada aluno, e aí ele desenha que situações fazem sentido. Então, você vê, eu não estou defendendo a tecnologia em primeiro lugar, mas você tem algumas plataformas que estão aí disponíveis, como o Duolingo também, para ensinar línguas. Ele não te ensina todos os aspectos da língua, mas ele também vai ter o chat de GPT, essa inteligência, também embutida, onde a pessoa, além de ser gamificado, ganhar pontos, e você vai construindo um pouco o percurso, você pode tirar dúvidas com a própria plataforma. Então, a primeira fase, aí entra o professor, para as dúvidas que o aluno não tem, aí ele vai trazendo outras questões e vai dando esse contexto. O papel do professor é importante, mas a tecnologia está aí para facilitar. Então, vejam que está tudo aí pronto para a gente aprender de forma criativa e usando plataformas, recursos que estão cada vez mais próximos de nós. Muito obrigada, em nome da Secretaria de Educação, do secretário Carlos. Nós estamos muito felizes com essa noite. Muito obrigada, professor. Muito obrigado a vocês, obrigado, Jéssica, pela mediação, professor Carlos, um pouco pelo acolhimento no começo, sucesso a vocês aí em Patos, em Minas, e espero um dia poder estar com vocês também presencialmente e conversar olho no olho, que também é muito gostoso, muito bom. Enquanto isso, tenha um bom ano letivo e um grande avanço como docentes, como pessoas e como secretaria também. Pessoal, então aqui nós estamos encerrando a nossa programação de hoje. Agradecer a todos que estiveram acompanhando e que nós tivemos mais de 180 pessoas acompanhando online, contribuindo com o nosso chat. Muito obrigada mais uma vez, professor Mourão, obrigada, CEMED, pela confiança. Desejo a todos uma excelente noite, uma excelente semana. Tchau, gente. Obrigado a vocês. Tchau. Até a próxima.